Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abrimos nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Glória a Jesus. Esses, pois, são os mandamentos e os estatutos, os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesses na terra que passeis a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, a teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliqueis, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, ó Senhor, vosso Deus, e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Também as atarás por um sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escrevas nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Poderoso Deus, amado Pai, na tua presença, ó Deus amado, nos rendemos a ti nesse momento, ó Pai, ao qual temos lido a tua gloriosa palavra. Ó Deus, traz revelação aos nossos corações, dá luz à tua palavra ao nosso entendimento. Usa o teu servo com misericórdia e poder, a unção do teu Espírito Santo, ó Pai. Usa-me como instrumento em tuas mãos, pois necessito de ti, do teu auxílio, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, que maravilha estar na casa do Senhor. É motivo de nós glorificarmos a esse Deus tão poderoso, tão gracioso, tão misericordioso. Pela tua graça, a graça do Senhor Jesus Cristo é que nos fez povo seu. E por isso estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia. Se você veio nessa noite ouvir algo da parte de Deus, se coloca em posição, intercedendo pela minha vida em oração, porque de mim nada tenho, mas o Senhor, acredito eu, que falará aos vossos corações através da profecia dessa palavra. Amém? Meus amados irmãos, nós temos lido um texto que, ao meu ver, ao meu entendimento, é um texto que falou profundamente ao meu coração, porque nesse texto ele traz algumas verdades sobre a palavra de Deus. Se nós observarmos o livro de Deuteronômio, esse texto a qual nós mencionamos, se nós voltarmos ao capítulo 5, ela é uma repetição do que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, concernente os 10 mandamentos do Senhor. Ele inicia no capítulo 5 falando, repetindo o que escreveu em Êxodo, e ele começa a repetir todos os mandamentos, 10 mandamentos que o Senhor ordenou ao povo de Israel na pessoa do profeta Moisés.
Moisés, o autor desse livro, ele sentiu a necessidade de repetir o que antes tinha escrito no livro de Êxodo. E ele faz menção a essa palavra, repetindo os 10 mandamentos e enfatizando ao povo acerca dos estatutos do Senhor, das leis do Senhor, a qual Deus tinha dado a ele, para que ele entregasse ao povo. Ainda no deserto, no Monte Sinai, Deus entregou os 10 mandamentos e as leis, os estatutos, e Moisés teve a missão de entregar ao povo de Israel. Portanto, no capítulo 5, Moisés vai repetir, vai falar sobre os 10 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim, e assim sucessivamente. Não matarás, não roubarás. E Moisés traz todos os 10 mandamentos novamente, e ele acrescenta algumas coisas com relação aos estatutos de Deus. Se nós formos estudar, nós vamos entender que, através dos 10 mandamentos, ele escreveu pelo menos 613 preceitos dos estatutos do Senhor, das leis que Deus estabeleceu para Israel. Nós vemos no capítulo 5 de Deuteronômio, o objetivo principal para transmitir os estatutos é para os sacerdotes, para aquele que estava em evidência, para aqueles que tinham a responsabilidade de ministrar para Israel. Então, no capítulo 5, ele traz os 10 mandamentos, ensina, instrui. Mas quando nós entramos no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vamos ver a direção de Moisés mudando, ele não somente para os líderes, mas agora ele vai trazer um ensinamento para os pais. O texto que nós lemos, Moisés vai enfatizar a responsabilidade, vai delegar essa responsabilidade não somente para os líderes, mas ele vai delegar essa responsabilidade para os pais. Portanto, o tema dessa mensagem Deus me entregou e eu vou recitar para os irmãos, e eu queria que vocês recitassem comigo. Vamos lá. Desenvolvendo um relacionamento de discipulador entre pais e filhos. Glória a Jesus. Meus irmãos, e esse é o tema da nossa mensagem, visto que o capítulo 6, a qual nós nos detemos a ler nesta noite, vai falar sobre a responsabilidade do ensinamento cristão, do ensinamento da lei de Deus. Moisés, ele delega essa responsabilidade para os pais. Por quê? Porque ainda criança, as crianças não têm o entendimento de chegar no templo e entender aquelas palavras tão difíceis. Então os pais, que eles têm mais intimidade com os filhos, ele delega essa responsabilidade, visto que os pais ele têm mais intimidade com os filhos e vai falando da forma que os filhos entendem. Então essa responsabilidade ele vai delegar aos pais. Os pais têm essa responsabilidade de ensinar os filhos. E essa missão, irmãos, de ensinar os filhos é tão maravilhosa e tão boa, porque, segundo os estudiosos, crianças até 7 anos, ela vai sendo formada o seu caráter. Então, as crianças, quando ela cresce de pequenininho, de 1 ano, 2 anos, ela vai ficando mais parecida com o pai, porque ela tem mais contato com o pai e com a mãe, então eles ficam mais parecidos, e o que os pais vão ensinando é aquilo que eles vão guardar para o resto da sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Portanto, Moisés estabelece que o ensinamento dos filhos fica na responsabilidade dos pais. Se nós observarmos, irmãos, com relação ao ensinamento secular, nós nos preocupamos muito com o ensinamento dos nossos filhos. E essa é uma responsabilidade
segundo o artigo 205 da nossa Carta Magna da Constituição Federal de 1988, foi estabelecido que esse é um dever, esse é um direito de todos e um dever de duas instituições. Quais são essas duas instituições? Os irmãos sabem quem são essas duas instituições responsáveis pelo ensinamento dos nossos filhos? Oi? Segundo o artigo 205, a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Porque a educação secular, ela não depende somente do Estado. Os pais também, ele tem essa participação muito especial. A educação não funciona sem a família. Então, o Estado, ele dá o ensino, mas a família faz parte desse ensinamento. A família é de grande ajuda para o conhecimento. E será promovido, incentivando a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa em seu preparo para o exercício da cidadania e das suas qualificações para o trabalho. Então, essa é a missão que o Estado tem e a família tem, é qualificar, é preparar o seu filho para o mercado de trabalho, para exercer sua cidadania. E nós vemos, irmãos, a nossa preocupação com relação a esse assunto. Nós, como os pais, nós nos preocupamos muito com relação ao ensinamento dos nossos filhos. Pessoas que têm uma melhor condições financeiras, ele procura o melhor colégio. Não quer nem o colégio daqui, ele prefere um colégio de Fortaleza, um colégio que se destaca melhor. E ele tem uma grande preocupação se aquele colégio tem um ensinamento profundo do necessário para que ela possa crescer com conhecimento. Então, há uma preocupação muito grande, muitos esforços, né, se endivida até no cartão, mas consegue pagar um melhor colégio para o seu filho. Então, nós vemos essa preocupação de muitos pais com relação ao ensinamento. Aqueles que não conseguem pagar um colégio, colocam num colégio ali municipal e ali aprende muita coisa, mas não é o suficiente de alguém que estudou num colégio particular. Futuramente, em um concurso, o que estudou no colégio particular, ele provavelmente ele vai conseguir passar no concurso porque ele estudou em um colégio de qualidade. Então, nós nos preocupamos muitas das vezes com dar o nosso melhor para o nosso filho, achando nós que é o melhor colégio, né? O melhor, tudo de melhor para o nosso filho. Mas nós não observamos que nós não estamos dando o principal. Nós acreditamos que é o melhor, mas o melhor, muitas das vezes, nós deixamos de fazer, que é o ensinamento cristão. Educar os nossos filhos para que eles possam crescer no conhecimento da palavra de Deus. E muitas das vezes nós somos omissos nessa responsabilidade, a qual Moisés delegou aos pais, a ensinar as verdades, os estatutos da palavra de Deus, e nos preocupamos muito em colocar nossos filhos em um colégio em destaque, para que ele possa crescer e fazer uma boa faculdade. E muitas das vezes esse jovem cresce sem o conhecimento da palavra de Deus, e muitos deles, eles entram por amizade nessas faculdades, usam droga, prostituição, e todo tipo de coisas, né, infames, e a preocupação, o investimento que o pai fez, muitas das vezes é perdido, porque esse jovem vai para o crime, e se desvia, né, faz tudo que não presta, e todo aquele cuidado que o pai teve foi em vão. Então é importante nós observarmos a palavra de Deus, quais são as nossas responsabilidades. E muitas das vezes, irmãos, nós como cristãos, nós somos omissos no ensinamento dos nossos filhos. Nós queremos transmitir essa responsabilidade para a igreja. Muitas das vezes nós até trazemos nossos filhos para a escolinha no domingo de manhã
entregamos nas mãos das tias e assim fica, e ele só vai ter oportunidade novamente de aprender a palavra quando ele vier no outro domingo, e se vier, porque muitos pais não vêm, só mandam os filhos. As tias, às vezes, ficam andando de rua em rua, catando os meninos para trazer para a igreja. Os pais não se preocupam em trazer os seus filhos para a escolinha, uma vez por semana, irmãos. E tem crianças que nem vêm, às vezes passa de um mês sem vir para a escolinha. Então, nós estamos transferindo essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos para a igreja. Embora a igreja ela tenha ensinado as criancinhas, mas essa responsabilidade não é exclusiva da igreja, mas sim dos vossos pais. Os pais, ele têm essa responsabilidade. Portanto, irmãos, eu queria destacar o primeiro ponto da nossa mensagem, que Deus, ele estabelece aos pais essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Uma criança hebreia, ela começa a estudar, ensinado pelos pais, quando ela completa os 12 anos de idade, ela já aprendeu de cor os 613 preceitos da lei do Senhor. Os 603 preceitos tirados da Torá, né? Ela aprende, ela decora, ela tem que atingir esse alvo. Aos 12 anos de idade, ela tem que decorar todos os 600 preceitos da palavra do Senhor. Nós, como os pais, nós temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos e discipulá-los. O que é discipular? Irmãos, é ensinar os filhos a palavra do Senhor. É importante fazermos um investimento de Bíblias infantis para os nossos filhos, porque as crianças, irmãos, se você entregar uma Bíblia dessa de estudos, ela não vai se empolgar tanto como uma Bíblia infantil, de historinhas da Bíblia. Ela fica muito empolgada com aquelas bíbliazinhas de histórias. Tem até o QR Code, né? Aquela digital que você pode colocar aqui o celular e automaticamente vai para o vídeo, onde vai contar a historinha. Se ele quiser ler a historinha, se ele quiser assistir a historinha, e fica bem mais fácil para aprender. Se nós podemos observar em Provérbios, capítulo 22, verso 6, vai dizer que essa responsabilidade é dos pais. Ele diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dela. Nós devemos ensinar enquanto é criança, porque depois que estiver grande, você não vai conseguir. Então, essa é uma responsabilidade muito grande para com os pais. E qual é a responsabilidade? Eu quero colocar aqui, irmãos, a primeira responsabilidade. O que nós devemos ensinar? O temor a Deus. Nós devemos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor. O temor a Deus é diferente de ter medo. Não devemos ensinar os nossos filhos a ter medo, mas temer a Deus. No verso 2, ele diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus, e que guarde os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, a teu filho, e o filho dos teus filhos, e todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Para que os dias dessa criança sejam prolongados, ela tem que ser ensinada. E o texto vai dizer que nós temos que ensinar os nossos filhos e o filho dos nossos filhos, ou seja, os netos. Eu não sou avô ainda, mas quando eu for avô, eu espero que demore um pouco, viu, irmãos? Eu sou muito jovem. Mas essa responsabilidade vai caber a mim também ensinar os meus netinhos, né? Nós temos essa responsabilidade. Muito longe, muito tempo depois, viu, irmão? Mas eu acredito que vou ter esse privilégio de ensinar também os meus netinhos, além dos meus filhos. Então, a responsabilidade, ela vai além do nosso entendimento. Não, mas o meu neto, a responsabilidade é do meu filho que ensina o meu neto. Não tem nenhuma responsabilidade. Tem sim. A palavra de Deus que nós
diz que nós temos que ensinar os nossos filhos, os mandamentos que ordeno a tu e a teu filho e o filho dos teus filhos. Ou seja, nós temos que ensinar os nossos filhos que essa responsabilidade de transmitir, de ensinar e discipular tem que ser minha, tem que ser do meu filho e tem que ser também do filho do meu filho. O que é isso, irmãos? É ser transferido, transferindo essa responsabilidade do pai para o filho, do filho para o neto e assim sucessivamente. Era dessa forma que era ensinado a palavra do Senhor. O patriarca ensinava para os filhos e os netos e assim sucessivamente. Nós sabemos, irmãos, que primeiro nós temos que ensinar por que devemos servir ao Senhor, porque devemos temer ao Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Aí ele diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Ou seja, toda mãe tem que ter uma doutrina, viu, irmãos? Qual é a doutrina que você tem empregado para os teus filhos? Eu não sabia, irmãos, mas eu descobri hoje que cada mãe tem que ter uma doutrina para ensinar para os seus filhos. E eu vejo, irmãos, essa grande responsabilidade no ensinamento dos nossos filhos. Quando nós mandamos os filhos para o colégio, ele vem com algumas tarefas diárias ou final de semana que tem que fazer. E muitas das vezes ele não compreende e precisa de um auxílio, do pai, da mãe. E eu vejo ali a tarde todinha, eu trabalhando lá embaixo e a Sus tentando ensinar o Kevin a tarde todinha. É muita tarefa. Então, é uma responsabilidade do Estado, mas também é uma responsabilidade dos pais ensinar o conhecimento, a sabedoria no colégio secular. E com relação à palavra de Deus, é uma responsabilidade exclusiva dos pais. A igreja tem também a sua parcialidade, a sua parcela de ensinamento, mas a principal, que é ensinar os nossos filhos, é nós mesmos. Nós devemos procurar o conhecimento, nós devemos procurar ler a Bíblia, para que nós possamos saber ensinar os nossos filhos. A segunda coisa que eu vejo aqui, irmão, que nós devemos guardar e compreender, é que o amor de Deus, nós devemos ensinar o amor de Deus com entendimento. Ou seja, no verso 5 ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu poder. E essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Então, nós devemos ensinar o amor de Deus com entendimento, com toda a alma, com toda a força, com todo o poder de Deus, para que os nossos filhos possam crer no Senhor, para que eles possam temer a Deus e eles possam também amar a Deus, para que quando eles crescerem, eles tenham entendimento da palavra do Senhor. Nós temos que ensinar, irmãos, a palavra do Senhor. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 4 a 8, diz assim: todavia Deus, que Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor, e que nos amou e deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em suas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir ou vindoura a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos a compreender
o amor de Deus. No verso 5, ele vai dizer, no versículo 5, ele vai dizer, 7, aliás, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. Esse versículo, irmãos, é o texto áureo da nossa mensagem. Algumas traduções vai dizer, tu inculcarás, né? Tu ensinarás. E nós compreendemos um pouco sobre, eu comecei a estudar e compreender um pouco, e essa versão, tu intimarás os vossos filhos, trouxe mais compreensão para a mensagem que hoje nós estamos ministrando. No segundo ponto vai dizer, os pais têm autoridade para com os filhos. Então essa é uma compreensão que eu entendi desse texto. E tu intimarás. Quem tem, irmãos, quem faz a intimação? Não, a autoridade. Então, essa autoridade, ela tem a responsabilidade de intimar alguém que foi notificado. Então, a autoridade, o delegado, ele faz uma intimação e traz a pessoa para conversar, instruir acerca do assunto. Então, o texto ele vai dizer, Moisés ele é bem claro, tu intimarás os vossos filhos. Ou seja, o pai ele tem essa autoridade de intimar os filhos. Para quê, irmãos? Para discipulá-los, para ensinar os seus filhos. Essa é uma responsabilidade dos pais. Se você não fizer isso, você vai estar quebrando os estatutos, os mandamentos do Senhor. Essa autoridade, ela deve ser exercida na mesa para discipular. Se você vê a parte 7 do versículo, parte B do versículo que diz assim, a parte A, aliás, diz assim, e tu intimarás os teus filhos, delas falarás sentado em tua casa. Obviamente, você vai sentar numa cadeira, mas toda cadeira tem uma mesa. Então, o que nós entendemos é que a mesa de jantar, ela tem que ser um lugar onde você possa discipular os vossos filhos, possa ensinar. A mesa vai falar de intimidade, vai falar o quê? De relacionamento. Eu não sei, cada casa tem as suas como é que chama? Particularidades. É que a língua dobra, irmãos. Eu tenho dificuldade de falar. Eu não sei se você tem feito os seus devocionais de manhã, ao acordar, ou se é na hora do almoço, ou se é na hora de jantar. Mas cada um, irmãos, cada casa tem uma história. Então, você pode escolher qual o horário melhor que você possa intimar os seus filhos à roda da mesa, sentado, para que você possa explanar e ensinar os mandamentos do Senhor. Então, você deve exercer essa autoridade, intimar os seus filhos, inculcarás os ensinamentos na vossa mente. Você tem como autoridade que foi outorgada por Deus através de Moisés. Essa autoridade ele foi transmitida aos pais a ensinar os seus filhos. Você não pode, irmãos, falhar com essa missão. Porque você falhar com essa missão, você vai ter alguns prejuízos. Então, é necessário nós pararmos e meditarmos com relação a esse assunto. Os pais têm a responsabilidade de estabelecer devocionais diários. Ou seja, esses devocionais, ele tem que ser diário. Não sei se é de manhã, se você pode fazer de manhã, de tarde ou de noite, mas procure um momento mais propício, mais favorável para você estabelecer esses devocionais. Por quê?
Porque essa é a missão que você tem de fazer, ensinar os seus filhos. Não transmita essa responsabilidade para a igreja, somente para a igreja. Mas você tem que ensinar os seus filhos. Por que os devocionais têm que ser diários? No texto vai dizer, irmãos, a parte B do versículo, e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Ou seja, isso significa dizer que esses ensinamentos não é específico apenas nos devocionais, né? Mas esse ensinamento tem que ser aonde você for. Se for para o trabalho, se for para o colégio, aonde você for, você tem que ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, discipulando para que ele possa crescer uma pessoa sábia, conhecida da palavra do Senhor. Então, se você estiver fazendo isso, irmão, parabéns para você. Mas se você não estiver fazendo, eu vou orar por você, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você, como pai, tem essa responsabilidade. Josué, ao entrar na terra prometida, visto que esses estatutos, essas leis, foram entregues ainda no Monte Sinai. O povo não tinha entrado à terra, não tinha herdado a terra. E esses mandamentos era para que quando eles entrassem e eles servissem ao Senhor, que eles observassem as leis do Senhor. Os líderes, os anciãos, eles tinham a responsabilidade de ministrar o sacerdote, de ensinar o povo as leis do Senhor. E ele estabeleceu também para os pais essa missão de ensinar os seus filhos. E eu observando no livro de Josué, capítulo 24, do versículo 14 em diante, eu vou identificar aqui a preocupação de Josué. Glória a Deus. Josué, ele, ao conquistar as terras, o povo, cada um tomou posse da sua... Vou abandonar isso. Glória a Deus. Podemos observar em Josué 24 que quando Josué conquista a terra, que Deus prometera aos vossos pais, os antepassados, que eles conquistariam. E Deus, de fato, Deus cumpriu essa promessa. Mas Deus estabeleceu algumas leis, alguns mandamentos, alguns estatutos, inclusive essa responsabilidade de ensinar os filhos o caminho do Senhor, temer ao Senhor, amar ao Senhor, ensinar os filhos, ensinar os netos e assim sucessivamente. Nós observamos Josué aqui indignado com a situação que estava acontecendo em Israel. Ele proclama os anciões, né? Ele chama os líderes, o sacerdote, e ele convoca esse povo a tomar uma decisão, porque ele vê o povo não mais seguindo os estatutos do Senhor. E ele observa que esse povo já estava adorando aos deuses daquele local, dos amorreus. E ele fica indignado com essa situação. E ele diz no capítulo 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-os com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses as quais serviram os vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servis, e que os deuses a quem serviam vossos pais, que estava além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habita, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Eu vejo aqui, irmãos, na vida de Josué, um líder, um pai, um sacerdote, que instruiu os seus filhos. Ele toma uma decisão: se vocês querem servir os deuses que estão além do rio Jordão, que ficaram no Egito, e se vocês querem servir os deuses dos amorreus em cuja terra habita, se parece mal aos vossos olhos servir a eles,
Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele convoca todo o povo a se voltar para Deus, a servir a Deus. E aquele povo se volta para Deus, faz altares, faz 12 altares com relação às 12 tribos de Israel. E se volta para Deus, deixa os seus deuses. Mas nós observamos, irmãos, que essa quebra dos mandamentos, ela continuou no decorrer do povo de Israel. Em Josué teve ali um concerto, o povo se voltou para Deus, reconheceu que Deus ele é o único Deus, um Deus que teve o poder de secar o mar, de abrir o mar vermelho para eles passar, um Deus que fez o rio Jordão parar de descer, para que eles passassem de pés enxutos, é um Deus de provisão, que providenciou o maná no deserto, é um Deus que curava aquelas pessoas que estavam sendo pego pelas cobras. Se as pessoas olhassem para aquela serpente a qual Moisés levantou, aquelas pessoas eram curadas e não morriam. Então Deus trazia a provisão, mandava cordoniz. Quando o povo estava enjoado do maná, Deus mandava cordoniz. Deus foi com o povo quando estava frio, Deus mandava uma coluna de fogo. Quando estava quente, Deus mandava uma nuvem para refrescar o povo. E Deus teve tanto cuidado para com o povo, para que quando ele chegasse em Israel, fosse um povo separado, um povo exclusivo para o Senhor. Glória a Deus. E nós observamos, eu tirei aqui 2 pais de família para nós falarmos nessa noite, que foram omissos, né, na criação dos filhos. Não ensinaram os filhos o caminho do Senhor. Davi, ele foi um rei segundo o coração de Deus. Um rei que fez muita coisa em Israel. Deus levantou ainda como criança, ungiu, para que ele tomasse posse do reinado de Israel. E Davi, ele se preocupou-se muito com o reinado. Ele se preocupou em ganhar as guerras, em conquistar as guerras. Foi um grande rei com relação ao compromisso de conquistar a terra. Mas Davi, ele, em relação ao ensinamento dos filhos, ele foi omisso nesse ensinamento. A Bíblia expõe que pelo menos uma falha grave que Davi cometeu, que foi a educação dos filhos. Ele nunca impôs limite aos filhos. Como rei, ele nunca impôs limite aos filhos. E esse foi algo grave que aconteceu com os filhos de Davi, na família de Davi. Muitas das vezes, irmãos, nós não impomos limite aos nossos filhos. Não ensinamos, até aqui você pode ir, mas a partir daqui você não pode ir porque você está desobedecendo a Deus em primeiro lugar. Está desobedecendo os mandamentos de Deus e a minha doutrina, né? Os meus ensinamentos. Então, Davi, ele não impôs limites aos filhos. Os filhos iam aonde queria, né? Fazia o que queria, eram os filhos do rei. O que eles fizessem estava feito. Então, Davi, ele foi omisso nessa obrigação. A descrição do texto nos faz entender que Davi não corrigiu seus filhos, não lhes inquiria sobre o que fazia e onde estava. Deixou livres e soltos demais. O resultado, irmão, foi dramático. O resultado foi fatal. Houve incestos, houve homicídio, houve traições. Então, a família de Davi, né, ela teve grande prejuízo, por quê? Por omissão ao ensinamento dos estatutos de Deus. Não impôs limite aos filhos. Os nossos filhos têm que ser ensinados os limites. Eles não podem fazer o que quer, não podem ser criados mimado demais. Se precisar, irmãos, pegar uma vara, a Bíblia diz, se precisar pegar uma vara e castigar o filho, isso não matarás. Por quê? É para castigar, não é para matar. Então, há muitas
pessoas ignoram esse texto, mas é o próprio Deus que está estabelecendo. Castigarás teu filho com a vara, todavia não morrerá, porque é apenas para castigar, não para matar. Então você pode castigar o seu filho, embora nós temos leis aí impedindo que os pais façam isso. Mas tem várias formas de você castigar o seu filho, né, quando ele está sem limite. Não precisa tacar uma vara no espinhaço dele, não. Basta só tirar o celular. Pense numa surra. Pense no chororô. Irmãos, nós temos que ter o quê? Sabedoria. Se nós não podemos pegar uma vara para castigar os nossos filhos hoje com relação às leis, né, você tem várias formas de impor limites aos vossos filhos. Nós vemos também na vida de Eli. Eli, ele foi omisso ao disciplinar os vossos filhos. Eli era um sacerdote muito querido e muito exemplar. A sua família também, né? Ele era sacerdote, ele era juiz e um líder político em Israel. E os seus filhos também eram sacerdotes, eram pessoas que cuidavam das leis do Senhor, eram pessoas espirituais. Mas a Bíblia diz que eles cresceram e esses filhos se fizeram amizades. E Ofni e Finéias, eles se tornaram filhos de Belial. Ele tinha a responsabilidade de exercer os sacerdócios, mas esses homens se desviaram e cometeram abominações no templo. Eles chegaram a levar prostituta para dentro do templo de adoração a Deus. Por isso Deus resolveu tirar o sacerdócio da família de Eli, né, pelo resto da vida. Deus resolveu destruir o sacerdócio de Eli, porque eles foram omissos. Esses jovens, eles cometeram muitas coisas por causa das suas omissão. E as pessoas denunciavam Eli as coisas que os seus filhos faziam. E Eli falava para os seus filhos com a voz mais mansa que você possa imaginar. E chegar para os filhos: meus filhos, a história que eu vejo falar de vocês é muito feia, não faça mais isso. Sabe, aquela voz bem calma. Ele não chegou com a palavra dura e disciplinou seus filhos. Portanto, Deus decidiu acabar com o sacerdócio. Em um só dia, morreu os dois filhos na guerra. Quando Eli soube que os filhos tinham morrido, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. A nora que estava para dar parto, quando deu parto, morreu, né? Então, houve muitas coisas na família de Eli. Deus resolveu acabar de vez com o sacerdócio de Eli. Por quê? Porque foi omisso a disciplinar os filhos, a esse mandamento: tu intimarás os vossos filhos. Eli, ele teve cuidado de ensinar. Mas no momento de disciplinar, no momento de exortar, ele não exerceu a autoridade que ele tinha como sacerdote, porque ele é um líder espiritual em Israel, um juiz, um líder político. Ele tinha que dar exemplo, e ele foi omisso. Não cumpriu. Deus falou, Deus orientou, Deus profetizou, usou o profeta, e ele não observou as leis do Senhor, e Deus decidiu acabar com o sacerdócio de Eli e com os seus filhos. Nessa missão, irmãos, de discipular, de ter um relacionamento de discipulador entre pais e filhos, eu vejo aqui, irmãos, Jesus, um exemplo, irmãos, de um relacionamento de discipulador e discípulo. Se você quer discipular os seus filhos, você precisa construir esse relacionamento de discipulador de pai e filho. Nós observamos Jesus, por exemplo. Jesus, ele, quando decidiu iniciar o seu ministério, ele escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos. Ele chamou, convocou, ele intimou esses 12 homens e passou 3 anos e meio discipulando, ensinando
E quando já estava no último dia, sabendo que estava chegando próximo do sacrifício, estava chegando próximo de ser morto ali na cruz, ele intimou esses discípulos, mandou eles preparar um ambiente propício para um relacionamento de discipulador e discípulo. E ele convoca aqueles discípulos, ele senta na mesa, ele dá instruções para aqueles discípulos, parte o pão, serve ao discípulo, dando exemplo, depois pega o vinho, toma o vinho e reparte para os discípulos, ensinando que eles deveriam fazer isso em memória dele, e deu todas as instruções. E quando terminou ali a grande ceia do Senhor, ele se levantou-se, tirou as suas vestes, principais, e foi lá, tomou uma toalha, se vestiu como escravo. Pegou uma bacia, deitou água sobre aquela bacia e passou a lavar os pés do discípulo. Ele, além de ensinar, ele teve ali um relacionamento com os discípulos, ele passou a ensinar o discípulo o que eles deveriam fazer. E Pedro, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e Jesus falou: olha, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas depois entenderão. Eu faço para que vocês façam também. Jesus, ele deu o exemplo para que os discípulos seguissem e fizessem tudo aquilo que ele tinha ensinado. Então, esse relacionamento discipulador, entre pais e filho, precisa seguir o exemplo. Se você quer ensinar o seu filho, mas você não é exemplo, primeiro você tem que ser exemplo, para que os filhos possam olhar para você e querer ser igual. Não, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser um servo de Deus igual ao meu pai. Aí sim, você vai conquistar esse discípulo. Você vai ensinar esse discípulo. Você vai ter autoridade de discipulador para ensinar os seus discípulos. Assim como Jesus fez. Jesus é o melhor exemplo de discipulador. Jesus, ele sentava à mesa. Ele conversava, ele ensinava, ele partia o pão ali com os discípulos. Um momento de intimidade. O sentar na mesa é um momento de intimidade. Tire um tempinho, irmãos, para cumprir os estatutos do Senhor. Para fazer a sua obrigação, ensinar os seus filhos, dando exemplo, lendo a palavra de Deus. Meus irmãos, eu me sinto tão bem quando eu sento na mesa, ali, num momento específico, 15 para as 10 horas da noite. Momento de dormir, antes de dormir, eu sento à mesa, de repente os meninos vêm, a esposa vem, e ali a gente canta uma canção, louva a Deus, lê o texto sagrado, oramos juntos. Irmão, isso é saudável, isso é maravilhoso, e esse é o mandamento que nós devemos cumprir, nós devemos ensinar aos nossos filhos, nós temos essa responsabilidade. Se você não está fazendo ainda, irmãos, eu quero pedir a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, passe a fazer, passe a ensinar os seus filhos, passe a discipular. Aí você, mas a minha realidade é outra, eu não consigo. Irmãos, eu pensei muito em começar, mas toda vez que eu ia começar, tinha dificuldade. Tinha muitas coisas que atrapalhavam. E eu orando a Deus, e Deus me deu sabedoria para eu começar a ensinar os meus filhos. Um momento de intimidade, de sentar à mesa, de conversar, de ensinar a orar. Porque se você pegar uma criança no meio da escolinha e se pedir para fazer uma oração, ele não sabe. Por quê? Porque você não ensinou o seu filho. A igreja, ela pode ser que ela aprenda alguma coisa na igreja, vindo para a igreja, mas o que ela vai ficar é o que você ensinar. Amém, queridos? Então vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu quero nesse momento orar por todas as famílias. Você que já faz os devocionais, eu queria que você viesse aqui com seus filhos, com a sua esposa, viesse aqui para frente. Você que já faz o devocional. E você que deseja começar os devocionais com os vossos filhos, eu queria também que você viesse aqui, nós vamos orar. Eu queria convocar as famílias, irmãos. Venha para cá, nós vamos orar, fazer uma oração. Todos os pais, onde estão os pais? Onde estão os pais? Vem aqui.
com a sua família. Eu quero orar por todos vocês, toda a igreja, irmãos. Venha para cá, em nome de Jesus. Se você já faz o devocional, eu quero orar para você continuar fazendo esses devocionais. Mas se você ainda não faz e deseja fazer o devocional com a sua família, ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, eu quero também orar por você. E você que ainda não se decidiu fazer essa missão, nós entendemos na palavra, irmãos, que nós temos... Pode vir mais para cá, irmãos. Pode vir mais para cá, abrindo espaço aí. A palavra de Deus fala que essa é a responsabilidade dos pais. Não transmita essa responsabilidade para outros. Nós temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Hoje é culto da família. É uma mensagem para refletirmos. É uma mensagem para colocar em prática. Porque se nós ouvimos a palavra e não colocamos em prática, Jesus fala que nós somos insensatos. Que ouvimos a palavra e não colocamos em prática. Mas Jesus vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, eu comprar-lhe-ei o homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Onde estão os sensatos nessa noite? Aleluias, glória a Jesus. Nós vamos orar nesse momento. E nesse momento eu quero convidar o pastor, juntamente com a sua esposa, venha fazer essa oração aqui em nome de Jesus, por todas as famílias. Meu fôlego já acabou, irmãos. Quero pedir auxílio aqui ao pastor para me ajudar nessa oração. Nós vamos orar nesse momento pela sua família. Nós vamos orar por você que ainda não faz o devocional, que não parou um pouco para ensinar os seus filhos. Você tem hoje a oportunidade de firmar um compromisso com Deus. Faça esse compromisso não comigo, nem com o pastor, mas faça esse compromisso com Deus. Amém? Nós vamos orar. Glória a Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu disse isso na quinta-feira. Esse tempo agora que nós estamos vivendo, em que considera-se chegando ao final de uma pandemia, possibilidades de ajuntamentos, é importante estarmos juntos aqui, a multidão. Quinta-feira a igreja estava quase tão cheia como agora. E eu disse para a igreja, eu não vejo outro motivo de vocês estarem aqui, senão porque vocês amam essa palavra. E hoje eu fiquei aqui observando quando o irmão Marcos desafiou os pais a sentarem com os filhos à mesa para compartilharem a palavra. Realmente não é uma palavra do irmão Marcos e nem minha. Ele leu, está em Deuteronômio, no capítulo 6. E em outros textos da Bíblia. Sempre que nós apresentamos uma criança, nós dizemos isso. A criança vai ser apresentada, mas o dever de ensinar é dos pais. Hoje de manhã nós estávamos lá na EBD dos pré-adolescentes, conversando sobre o projeto de Eu Mais Um, na leitura da palavra. E eles ficaram empolgados. Eu acredito que alguns dos filhos de vocês aí, dos pré-adolescentes, eles vão chamar vocês para isso. O Kevin já mostrou lá, nós vamos ter uma Bíblia nova semana que vem, porque aquela eu já terminei. Ele leu a Bíbliazinha dele todinha. E eu participei de um desses devocionais também lá na casa do irmão Marcos, com a família. E ele estava lendo Provérbios, cheio de sabedorias para casa, para a família. E às vezes a gente não faz isso, não ensina a sabedoria do céu. E o mundo ensina a sabedoria do inferno para os nossos filhos. Mas está queimado em nome de Jesus. Você e sua família estão aqui na presença do Senhor. E eu vou cobri-los de oração. E eu tenho certeza, Jesus vai colocar o escudo. Lembra do escudo? O Senhor tem um escudo para colocar entre a sua família e o inimigo. E as setas deles não vão alcançar os seus filhos, porque os seus filhos sentarão ao redor da mesa. Eles são herança que o Senhor te deu. E você não vai abrir mão disso não. O inferno já perdeu a guerra e a vitória da igreja do Senhor Jesus. Levante a sua mão para a gente orar nessa noite. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar nessa noite por esse culto da família. Estamos no mês de março de 2021. É o terceiro mês, Senhor, deste ano. E o Senhor já tem mostrado que o Senhor está incomodando homens e mulheres, jovens, adolescentes. Está incomodando os filhos em relação, Pai, à reflexão da Tua palavra. E eu quero, Senhor, diante da Tua presença nesse culto, com toda esta igreja aqui que hoje veio e deixou esse ambiente repleto. E não foi só um ambiente repleto de pessoas alheias,
de pessoas que chegaram aqui, Senhor, porque não tinha outra coisa para fazer. Mas, Senhor, foram de pessoas que chegaram aqui sedentas pela Tua palavra. A Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. Tem uma sede no coração deste homem. Tem uma sede no coração dessa mulher. E eu quero nesse momento, Pai, em nome de Jesus, profetizar isso. Que haja, Senhor, prosperidade espiritual. Que as famílias se mantenham de pé na Tua presença. Senhor, eu profetizo vitória sobre as famílias. Ah, meu Deus, nós estamos dentro de uma comunidade, Senhor, afetada pela violência, pela prostituição. Nós estamos em uma comunidade, Senhor, que tão tenros. Os filhos são excitados pela droga. Alguém traz e oferece a violência, a prostituição e tanta coisa. Senhor, mas na casa desses homens e dessas mulheres será oferecida a Tua palavra. Será oferecida a vida. Será oferecido o pão que alimenta o espírito. E eu profetizo, Senhor, que haja saúde espiritual no meio do Teu povo. Senhor, a inanição por falta de alimento, ela chega a matar alguém. E espiritualmente nós temos tantas pessoas, Senhor, que estão de pé só como caveiras, mas estão mortas espiritualmente. Mas aqui, Senhor, na Tua presença tem um povo clamando a Ti e pedindo a vida de Jesus. Senhor, derrama vida sobre estas famílias. Eu ministro vida sobre a Tua casa. Levante a sua mão assim. Eu ministro vida sobre a Tua família. Que haja saúde na Tua casa. Que haja alegria. Que haja prosperidade espiritual. Que haja renovo. Que haja batismo com o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Que haja renovo do céu. Nós vamos viver um tempo de renovo no meio desta igreja, porque o renovo vem pela palavra do Senhor. Glória a Jesus. Senhor, e eu quero pedir a Ti, Pai, que enquanto eles estão meditando na palavra, cura, Senhor, cura interiores dos corações que aqui estão, pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, pessoas, Senhor, que já têm pedido ajuda, profissionais, já foram ao médico, já procuraram outras possibilidades, mas não encontraram, mas estão aqui na mão, na presença daquele que tem o bálsamo de Gileade. Levante a sua mão assim. Eu profetizo cura sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Se você puder, glorifique a Jesus nesta hora. Eu profetizo cura sobre a tua vida. Enquanto você abre a boca e adora a Jesus, receba a cura do Senhor nesta noite. Receba a visitação do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a alegria do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba a alegria do Senhor sobre a tua vida. Glória a Jesus. Levante a sua mão assim para o céu. Glória a Jesus. Envie o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo corpo, eu declaro, diga, eu declaro a paz. Tenha paz na sua vida, na sua casa, seja ministrado. Seja ministrado. Preciosa é a nossa. Solte a voz para dizer assim, ó. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
A glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Precioso, precioso. Eu vou pedir para que você que está ao lado agora da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu irmão, alguém da sua casa, se não tiver ninguém da sua casa, eu peço que seja então alguém que está perto de você. Abraça essa pessoa agora em nome de Jesus e profetiza sobre ela a bênção do Senhor. Profetiza sobre ela a saúde na sua alma. Profetiza sobre ela a alegria do Espírito Santo. Abençoe a semana dela, abençoe a vida dela. Se você puder, diga para ela, se é filho, se é mãe, se é pai, diga: eu te amo em nome de Jesus. Você é precioso, você é preciosa. Eu preciso de você, meu irmão, nessa jornada. Glória a Jesus. Diga para ele assim, ó: eu preciso. Diga, diga. Irmão Marcos, eu preciso de ti. Precioso és para mim, querido, e eu preciso. Deixa eu fazer uma pergunta nesse momento, que é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, e a igreja fica intercedendo enquanto eu faço a pergunta. Há alguém em nosso meio que deseja se reconciliar com Jesus? Que deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou que ainda não é cristão e que deseja entregar sua vida para Jesus? Eu peço, vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você hoje, em nome de Jesus. Se há alguém, vem aqui agora. Eu quero entregar agora esse propósito junto com você. E o seu nome será escrito lá em cima no livro da vida. Alguém, vem aqui nesse momento. Glória a Jesus. Vem aqui nesse momento. Eu quero abençoar a sua vida hoje. Você não será mais o mesmo. Não será mais a mesma. Glória a Jesus. Não há? Se não há, eu quero pedir que todos aplaudam muito forte ao nome do Senhor Jesus.